Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, mais uma vez, experimentar, nesta noite tão abençoada, o amor valoroso do nosso Deus. E para isso, é preciso estar com o coração preparado. Não podemos nos aproximar de um mistério tão grande, de um Deus tão amoroso, sem as luzes do Divino Espírito Santo. Então eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e você pedisse que o Divino Espírito Santo viesse sobre você nessa noite, para que você bem possa ouvir estas palavras. E gostaria que você também pedisse a Deus para que iluminasse este humilde pregador, que hoje tem a missão de transmitir a vocês uma mensagem de fé, de esperança e, acima de tudo, uma mensagem que vai nos tornar mais fiéis a um Deus tão fidedigno, que teve a capacidade de morrer por cada um de nós. A nós descer, solte a sua voz, cante bem bonito. A nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Mais uma vez, cante bem bonito, solte a sua voz. A nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Excelência Reverendíssima Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo da nossa centenária Diocese da Campanha, Reverendíssimo Cônego Luzair, Reverendíssimo Padre Wendel, Reverendíssimo Frei Marcos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, não sei como você se despertou neste dia e qual sentimento foi o primeiro sentimento que você experimentou logo acordar. Mas eu queria que você voltasse a esse primeiro momento do dia de hoje. O que você sentiu ao abrir os olhos em mais uma Sexta-feira Santa? Não sei se você olhou a natureza, mas hoje a própria natureza estava diferente. Desde o primeiro momento em que eu abri os olhos neste dia de hoje, eu experimentei perceber que o sol estava brilhando diferente, que o ar estava diferente, que o clima estava diferente.
E isso vem sendo mostrado para nós, na nossa região, não é desde hoje, não. Parece que a nossa região sente a quaresma. Não é à toa que nesse tempo desabrocham as flores de quaresmeira. E aí eu me pergunto, como pode ainda existir pessoas insensíveis ao mistério de Deus, se a própria natureza aponta para nós este tempo sagrado? E hoje nós experimentamos mais uma Sexta-feira Santa. Quantas sextas-feiras você já passou na sua vida? Quantas sextas-feiras da paixão você já viveu? Quantas delas você já experimentou o mistério da paixão, morte, e depois veio o sábado com a ressurreição de Jesus? Mas qual delas marcou a sua vida verdadeiramente? Qual delas marcou uma transformação interior a ponto de você ser grato a Deus pelo seu amor, mas acima de tudo, ser capaz de se comprometer com esse Deus que é amor? De nada adianta o que nós vamos fazer nesta noite, se os sinais que nós vamos contemplar não provocarem em nós uma verdadeira conversão profunda a Jesus Cristo e uma transformação de vida a ponto de nós vivermos para o Evangelho do Senhor. Ontem, quando se celebrava a missa da ceia do Senhor, nós ouvimos o grande testamento de Jesus. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, um único mandamento, o maior mandamento. E este mandamento é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas Jesus deu esse mandamento não apenas pedindo que nós nos amássemos, mas logo no final do Evangelho ele disse porque ele fazia tudo aquilo. Porque antes ele dá-nos o exemplo para que nós possamos fazer a mesma coisa. Se ele nos manda amar uns aos outros, como ele nos amou, ele então vai nos dar uma prova magnífica, a maior prova do seu amor. Porque ele não guardou nada para si, nada. Tudo o que ele tinha, ele nos deu. Tudo o que ele tinha, ele nos ofertou. E aí, nós muitas vezes nos deparamos com os nossos sofrimentos pessoais, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com os sofrimentos que todos nós passamos no decorrer da nossa vida. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus ao invés de nos aproximar dele. E é por isso que um bom compositor chamado Martim Valverde compôs uma música que fala para nós do quanto Jesus nos amou e o que ele quis dizer para nós com o sinal da sua cruz. E essa música é assim: tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço
a teu lado. Se você sabe cantar, cante comigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, desse jeito, desse modo, desta maneira, que Jesus mostrou à humanidade o tamanho do seu amor, obedecendo ao Pai, fazendo a vontade do Pai e dando a sua vida para a nossa salvação. Ele morreu, ele está morto, mas não morreu em vão. Está morto pela minha salvação. Foi para isso que ele se entregou no madeiro da cruz, aceitou ser desprezado pela humanidade, aceitou passar por todo tipo de sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter uma esperança, tivéssemos a esperança que a morte jamais seria a última palavra para a nossa vida. Com a sua morte, ele destrói a própria morte e dá-nos a possibilidade da vida eterna. Contemplemos esta cena. Se no domingo passado nós celebrávamos o domingo de Ramos e víamos os filhos dos hebreus com ramos de oliveira, gritando: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, nesta manhã vimos um povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. E agora, aonde está aquela multidão? Aonde estão os discípulos? Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas se enforcou. Só restam aos pés de Jesus o discípulo amado, João, Maria, a mãe de Jesus, a companheira fiel do seu filho, que foi capaz de ficar firme e de pé na hora mais difícil da sua vida, na hora da sua morte. Maria Madalena, que chora aos pés do Senhor. Maria de Cleofas. Poucos personagens, pouquíssimos personagens. Onde estão os outros? Todos o abandonaram, o deixaram só. O Filho de Deus morre numa cruz, ladeado por 2 ladrões, como se fosse um vil criminoso. Mas nessa cruz, nós vemos que o justo pagou o preço do pecado dos injustos. O santo pagou o pecado de todos os pecadores. Meus amados irmãos e minhas irmãs, como não se comover diante de um amor tão profundo, de um Deus tão grandioso e misericordioso, que olha com um amor tão grande um ser tão pequeno como nós,
de duração tão breve aqui na terra, o que são 80, 90, 100 anos, para quem é eterno. Talvez você se perguntasse, por que Deus ama tanto o ser humano? E eu creio que você deveria perguntar, por que Deus me ama tanto? Porque lá no início, no livro do Gênesis, Ele mesmo, quando fez o ser humano do pó da terra, disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ele nos fez para Ele. Ele já nos criou para si. Ele já nos amou por primeiro, muito antes da criação de tudo, pois tudo Ele fez para nós. Talvez pudéssemos mergulhar no mistério de Deus e querer entender por que Deus ama tanto. Deus ama tanto porque Deus é amor puro, e Ele só demonstra esse amor cuidando com carinho do ser humano e ofertando acima de tudo a sua própria vida. E mais uma vez eu pergunto, se a natureza que nos presenteia com esta maravilhosa lua e essa noite inigualável entre as outras, nos aponta o mistério redentor, e se Deus demonstra a nós de maneira profunda o seu amor, ofertando o seu próprio filho no madeiro cruel, eu me pergunto, por que isso não toca o nosso coração? Por que ainda somos insensíveis diante do mistério da nossa salvação? Muita gente gosta de carregar o crucifixo no pescoço. Mas será que você, quando beija o seu crucifixo, quando você porta esse crucifixo, você se lembra que esta cruz não é um amuleto, mas esta cruz é parte desta cena, e é uma verdade de fé. Portanto, de nada adianta carregar uma cruz sobre o peito se você não quer ser crucificado com Jesus. Se você não quer abraçar a cruz de Jesus e sofrer por causa do Evangelho. E em muitas situações da vida, há pessoas que desistem da igreja, desistem da sua fé por pouca coisa, por fofoca, por intriga, por disse-me-disse. Abandona a sua fé porque não concorda com um modo de pensar ou outro. Abandona a sua fé para procurar uma fé que não vai preencher, ou se torna insensível, como nós estamos vendo neste século. Como as pessoas estão insensíveis ao mistério de Deus. Se você se recordar das sextas-feiras da paixão, da sua infância, o mundo não era tão secularizado como está hoje. E talvez você experimentasse mais aquele espírito de contrição que muitas vezes estamos perdendo, e deixa passar como se não fosse nada. A Semana Santa não é uma semana como as outras. A Sexta-feira da Paixão não é um dia como os outros, não é um feriado. É a festa do amor do nosso Deus. É a oferta de um Deus que ama-nos tão profundamente a ponto de entregar o seu Filho. Na hora em que Jesus foi entregue a Pilatos, e Pilatos o condenou à morte, ele saiu pelas ruas de Jerusalém, carregando o madeiro da cruz. Após ser crucificado, lhe deram
um título. Lhe colocaram sobre a cabeça uma placa. E nesta placa vai estar escrito o motivo da condenação de Jesus. Esta placa foi escrita em várias línguas: grego, latim e hebraico, para que todas as pessoas que passassem pelo lugar da condenação soubessem o motivo pelo qual ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte por ser o rei dos judeus. Ele foi condenado à morte porque o seu povo, para o qual ele veio, lhe trouxe, lhe entregou para que o dominador Pilatos o crucificasse. Esse talvez seja o motivo político, mas o motivo teológico, ele é muito mais profundo. Ele foi crucificado porque ele disse uma verdade, uma única verdade: eu sou o Filho de Deus. Esta é a verdade na qual ele fundou a sua igreja. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas os homens daquele tempo não quiseram acreditar nesta verdade. Preferiram eliminar o seu rei, preferiram eliminar o seu Deus, e acusaram Jesus de blasfêmia, e o condenaram à morte porque ele disse a verdade. Tanto é interessante no evangelho que nós ouvimos nessa tarde, quando Pilatos questiona Jesus: tu és rei? Jesus diz: eu sou rei, e eu vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E sai. Ele não quer saber o que é a verdade. Ele prefere não ouvir, porque ele está tomado pelo medo. Mas a verdade é uma só: ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o nosso Senhor. Na tarde, depois da morte de Jesus, depois que ele teve o seu lado transpassado, alguns bons homens, José de Arimateia e Nicodemos, foram ao encontro de Pilatos e lhe pediram o corpo de Jesus. E Pilatos, já assustado, quis saber se realmente Jesus tinha morrido já, tão pouco tempo crucificado. Sabemos que a morte por crucifixão não é uma morte que mata a pessoa pela perca do sangue, mas é uma morte que mata a pessoa asfixiada, sufocada. E fazia pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado. E ao saber que estava morto, ele então cedeu, permitiu que José de Arimateia e Nicodemos tirassem o corpo de Jesus da cruz. Nós vamos iniciar essa descida, e nós queremos primeiro tirar essa placa. Essa placa que traz uma verdade, mas que foi colocada com um ar de ridicularização. O chamaram de rei para mostrar que todo aquele que se faz rei, é este o fim que ele vai ter. Esta placa, ela precisa ser tirada, porque Jesus, ele é rei, mas ele não precisa de uma placa escrito que ele é o rei, porque o reino dele não é um reino deste mundo. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto vemos essa placa ser descida, nós somos convidados a tirar as placas que muitas vezes nós, como Pilatos, colocamos na vida das pessoas.
Sim, quando você rotula alguém, rotular, você fecha a pessoa. Quando se coloca na pessoa aquela palavra, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, essa pessoa é isto, essa pessoa é aquilo. Olha, meus irmãos, nós estamos fazendo como Pilatos fez com Jesus, porque Pilatos achava que Jesus era um louco, ou revolucionário como tantos daquele tempo, e não foi capaz de enxergar que ele verdadeiramente era o rei dos judeus. Cuidado com o modo com que você coloca a placa nas pessoas. Cuidado com o modo com que você rotula as pessoas. A nossa boca, ela tem que ser capaz de pronunciar palavras sábias e palavras para o bem, e não palavras para desmoralizar, para ridicularizar, para ofender, para magoar qualquer pessoa que seja. Colocaram em Jesus, no momento em que ele fora flagelado, uma coroa, porque um rei precisa ter uma coroa. A coroa dos reis deste mundo é feita de ouro, de pedras preciosas, mas a coroa do nosso rei, ela é de espinhos. Espinhos que não enfeitam, espinhos que machucam. Imagine o quanto que Jesus não sofreu com essa coroa de espinhos em sua cabeça. Imagine a dor que nosso Senhor passou cada vez que ele caía e batia a cabeça na terra. Nosso Senhor recebeu esta coroa. E quando eles colocavam essa coroa, eles gritavam: salve, ó Rei dos Judeus. Cuspiam nele, batiam nele, caçoavam dele, tampavam o rosto de Jesus, davam-lhe bofetadas e diziam: profetiza, dize-nos qual guarda te bateu. Quando um homem era condenado à morte, esse homem deixava de ser homem, ele perdia a dignidade humana, ele era tratado como se não fosse gente, era tratado como verme. E há até um filme que quando o soldado bate em Jesus, ele grita: salve, rei verme. A partir do momento que ele foi crucificado, todas as pessoas tinham direito de bater, de zombar, de ridicularizar, porque ele não tinha mais dignidade nenhuma. O nosso rei, retiraram do nosso rei toda a sua dignidade quando o condenaram à morte. Zombaram do nosso rei, colocaram sobre ele uma coroa de gozação, uma coroa de tortura e de tormento. Por isso eu peço a esses bons homens: tirem esse flagelo de Jesus, retirem essa coroa. Tudo o que ele tinha que sofrer, ele já sofreu. Ele fez tudo para se cumprir a Escritura, conforme o Pai havia predestinado. E enquanto essa coroa é retirada, nós também precisamos retirar a coroa de espinhos da cabeça das pessoas, porque nós colocamos. E há várias maneiras de se colocar essa coroa de espinhos. Quando você atormenta a vida do outro, a língua,
Eu já disse isso uma vez no sermão, eu vou repetir. A língua é um pedaço de carne que pode nos levar para o fogo do inferno. Porque com ela, você é capaz de ferir o coração do outro pior do que se você tivesse uma faca. A faca pode cortar e com o tempo cicatriza, mas há palavras ditas que atormentam o coração de uma pessoa para o resto da sua vida. Portanto, quando nós olhamos para o que Jesus sofreu, nós devemos pensar se nós não estamos no lugar daqueles que zombaram de Jesus e vivem a zombar das pessoas também, e vivem a maltratar as pessoas também. E ao invés de tornar a vida do outro algo prazeroso e viver no amor para fazer o outro ser feliz, eu com a minha língua esparramo fofoca, falo mal da vida do outro, julgo o outro, atormento meu marido, atormento a minha esposa, atormento os meus filhos. Só sei colocar problema, nunca sei oferecer e nem propor soluções. Nada tá bom, tudo tá ruim. Olha a coroa de espinhos que você está colocando na cabeça de quem você ama. Olha a coroa de espinhos que você tem colocado nas pessoas próximas a você. Nós retiramos de Jesus. Que você nessa noite possa pôr a mão na consciência e pensar assim: será que eu coloquei a coroa de espinhos na cabeça de quem? Será que eu tenho atormentado a vida de quem? É hora de tirar. É hora de retirar. Não dá para você seguir Jesus e continuar como os soldados fizeram com ele. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para a cruz e ainda encontramos o nosso Salvador pregado. Seus braços, seus pés. Aquele homem que teve tanta liberdade, uma liberdade tão grande que nada era capaz de conter, tem o seu corpo pregado. Está na hora de nós começarmos a tirar o seu corpo. E nós queremos olhar para a mão direita de Jesus. Mão direita de Jesus. Mão abençoada. Mão que curou. Mão que perdoou. Mão que pegou o chicote e expulsou os vendilhões do templo. Mão que é capaz de curar. Está pregada, com um cravo que atravessou os seus ossos, o impedindo de erguer a mão para abençoar, para tocar em alguém. Essa mão o prende na cruz. Está na hora de tirarmos essa mão. Bons homens, retirem o cravo da mão direita do Senhor. É hora de vermos essa mão livre novamente, para que essa mão possa tocar no nosso coração, possa tocar na nossa vida. Essa mão ensanguentada. Levante a sua mão direita enquanto eles descem a mão de Jesus. Cante comigo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem
Senhor Jesus. Quero ouvir você cantar. Cante. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. E possa ter essa certeza. Essa mão que nós descemos na cruz, ela pode tocar na sua vida, tocar no seu coração e te transformar. De nada adianta você ouvir estas palavras nesta noite, se você não se deixar tocar por Jesus, se você não se deixar atingir por Ele. Mas talvez você pode até pensar no seu coração: eu sou tão pequeno, e eu estou tão acostumado a viver a vida do meu jeito, sozinho, eu não sou capaz. De verdade, meu irmão, minha irmã, sozinho nós não somos capazes de nada. Mas com a mão dele, com esta mão sagrada, nós podemos tudo. Mas é preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso acreditar e confiar. E não ficar parado. A conversão não é de repente, da noite para o dia. A mudança de vida não acontece de uma hora para outra. A mudança de vida é como subir uma escada para o céu. Degrau por degrau. Passo por passo. Quem nunca deu um passo, nunca chega ao destino. Dá um passo. Proponha mudar. Proponha crescer. Proponha fazer a vontade de Deus. E comece a subir degrau por degrau dessa escada até a perfeição. Sozinho, você não dá não. Essa mão de Jesus está com você. Olhando para a cruz, Jesus ainda se faz preso por um braço, o braço esquerdo. E eu sempre, quando contemplo o crucificado, eu lembro que o braço esquerdo é o braço do apoio. Foi com esse braço, junto com o braço direito, que Jesus segurou a Pedro quando ele afundava nas águas. Foi com esse braço, junto com o braço direito, que Jesus partiu o pão. E nós queremos então que esse braço de Jesus seja libertado da cruz. Queremos que esses bons homens retirem o braço esquerdo do Senhor, para que os dois braços possam estar livres. Queremos as duas mãos de Jesus livre, para nos apoiar, para nos ajudar. E mais uma vez, enquanto o braço é descido, vamos cantar. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. O que são as mãos para nós? Quando nós temos uma das mãos impossibilitada de agir, nós sofremos muito. Mas a mão, ela é extremamente necessária para o trabalho, para a escrita, para comer, para dirigir.
até para nos trocar. A mão foi feita para o bem, mas a mão, como uma faca, que foi feita para o bem também, pode ser usada para o mal. Não é à toa que a Sagrada Escritura diz: quando você levanta a mão para o irmão, assim como Caim levantou a mão para Abel. É com a mão que a gente bate, é com a mão que a gente fere, é com a mão que se mata, é com a mão que prende, é com o dedo que acusa. Qual uso você tem feito da sua mão? Ela tem sido na tua vida instrumento de vida ou instrumento de morte? Neste ano, a campanha da fraternidade veio falar da violência. E veio lembrar que a violência não acontece só nas grandes cidades, não. E não acontece só de uma maneira. São diversas as formas de violência. E na nossa cidade de Campanha existe muita violência. Seja violência por arma de fogo, seja violência pelo roubo, que tem acontecido cada vez mais, seja violência doméstica. Quantas não são as mulheres que ainda hoje apanham do marido? Existe a lei Maria da Penha, mas tem mulher que não exige seus direitos. E o pior, né? Como que o marido tem coragem de fazer isso? Levantar a mão para a carne da sua carne. Violência contra a criança, violência contra o irmão. Há muita agressão, muita briga. Para quê? Pessoas evoluídas resolvem as situações no diálogo. Quando você parte para a agressão, você já perdeu a razão há muito tempo. A mão foi feita para o bem, não para o mal. O lema da campanha da fraternidade desse ano vai lembrar que nós somos todos irmãos. Todos. Ninguém tem o direito de violentar ninguém. Nem o patrão aos seus funcionários, nem dentro de casa, nem na escola, nem na rua. Você tem que entender que a dor que o outro vai sentir ao ser machucado fisicamente, mas também a violência verbal, é a mesma dor que se você estivesse no lugar dele você vai sentir. O mesmo impacto que o murro do outro, que o murro no outro dói, é o mesmo impacto que o murro em você dói. A mesma força aniquiladora que a bala tem ao acertar o coração do outro, tem ao acertar o seu. Que nós usemos a nossa mão para abençoar, que nós usemos a nossa mão para trabalhar, que nós usemos a nossa mão para ajudar quem está caído, que nós usemos as nossas mãos para fazer o bem, nunca, jamais para fazer o mal, pois foi para isso que Jesus usou as mãos. Nosso Senhor andou pela terra santa, com estes pés tão benditos. E ontem à noite,
12 pés ele lavou, mas ninguém lavou o seu. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele assumiu a condição de escravo ao fazer um gesto de escravo: lavar os pés. E esses pés que não foram lavados estão marcados pelo pó daquela terra aonde esse pé afundou com o peso da cruz. Está marcado pelo sangue, pelos machucados ao subir aquele caminho pedregoso. Esses pés estão marcados por um cravo que o unem um ao outro de modo que ele não possa caminhar. De modo que ele possa ser aprisionado pelo áspero madeiro da cruz. Por isso, bons homens, retirai os pés do Senhor da cruz. Retirem esses pés tão benditos que levou Jesus da Galiléia para a Judéia, que fez com Jesus o percurso para entrar na casa de várias pessoas e trazer a salvação, trazer a cura. Esses pés que foram lavados pelas lágrimas da pecadora, que foi perfumado por Maria e enxugado por seus cabelos. Esses pés que conduziram Jesus para cumprir a missão que o Pai lhe confiara. São estes pés que foram libertados. E aí nós também nos perguntamos: qual o valor do pé na sua vida? Talvez a parte mais distante do seu corpo, que há quem cuide e há quem não se preocupe. Mas falta-lhe o pé para você ver. Perca o seu pé à força, a sua vida vai ficar bem complicada. E eu lhe faço outra pergunta: aonde seus pés têm te levado? Quais são os locais que você costuma frequentar? Os bons, mas também os ruins. Nossos pés deviam nos levar somente a lugares favoráveis, a lugares que vão fazer o bem. Mas há pessoas que frequentam a calada da noite para decidir a vida dos outros, para prejudicar os outros, para fazer conchavos políticos, sociais, para prejudicar alguém de um modo ou de outro. Os pés levam pessoas a lugares inadequados à noite, para se prostituir, para adulterar. Aonde o teu pé tem te levado? Mas o teu pé, ele devia, antes de mais nada, te levar ao encontro do irmão. Sim, o irmão caído pelo chão, o irmão que precisa, te levar a viver o mandamento do amor, da caridade para com o próximo. O teu pé devia te levar à missa. Quanta gente está aqui hoje? Que maravilha nós vermos tantos rostos aqui. Mas eu posso perguntar
ao padre Wendel, ao cônego Luzair, e eu sou testemunha. Infelizmente, essa multidão que os meus olhos alcançam, eu não via todo domingo a missa. Mas hoje eu queria te fazer um apelo, para que você, olhando para o amor de Jesus, para o sofrimento de Jesus, para a entrega dele, que é renovado todo domingo. O descimento da cruz não é uma vez por ano, não. Em toda missa acontece o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ali nós experimentamos de maneira plena e perfeita isso que nós agora estamos fazendo de maneira simbólica. Eu te peço, meu irmão, acorda. Acorda enquanto é tempo. E eu digo a você com as palavras do profeta Jeremias: volta para o teu Senhor. Volta enquanto é tempo. Procura reconciliar com Deus. Procura se aproximar mais de Jesus Cristo. Porque se chegar no final da vida e você não viver uma vida com Cristo, a eternidade você não vai viver com Ele. Só se você se arrepender no último minuto. Mas para se arrepender no último minuto, precisa ter uma boa base da vida para saber o que está fazendo. E consciência cristã, consciência de verdade, consciência do que é seguir Jesus, a gente não adquire da noite para o dia, não. A gente amadurece quanto mais a gente se aproxima dele. Por isso, quanto mais tempo a gente vive, mais tempo a gente tem a aprender com o que Jesus ensinou. E é isso que nós vivenciamos todos os domingos na Eucaristia. Te peço, repito, pela última vez, não vou falar isso mais. Escuta o convite de Jesus e participe da comunidade, da Eucaristia, todos os domingos. Não falte mais à missa. Peça aos pés sagrados, ensanguentados de Jesus, que iluminem os seus pés, para que você tenha a capacidade de sair da sua casa e adentre a esta sagrada catedral, ou a qualquer igreja paroquial ou comunidade, aonde você estiver, e você ali encontre verdadeiramente a presença de Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, o que prende Jesus na cruz agora é aquela toalha. Chegou a hora de descermos o corpo do Senhor. Esse corpo descido será entregue à sua mãe. E eu peço que esses bons homens desçam. Não queremos mais ver Jesus crucificado. Queremos conduzir o seu corpo para que ele possa repousar. 3 dias apenas. Mas queremos que esse corpo não esteja mais na cruz. Ninguém melhor aqui embaixo, aos pés da cruz, para receber o corpo do que aquela que deu a carne da sua carne. A bendita entre todas as mulheres da terra, a Virgem Maria. Mãe, eis aí o teu filho. Eis aí, mãe, apaga por tanto amor. Eis aí, mãezinha do céu, a criança que tu embalaste. Quando era pequeno, a senhora cuidava, curava os machucados, as feridas,
com tanto esmero, com tanto carinho, e agora a humanidade te devolve o seu filho todo chagado, suado, e acima de tudo, sem vida. Coloquemos o corpo do Senhor no esquife e vamos preparar o nosso coração para essa procissão. Será colocado no Senhor o perfume, como foi feito por José de Arimateia e Nicodemos, aquelas mulheres piedosas. Corrido, porque depois elas vão voltar no sábado, no domingo de Páscoa, para terminar o que não deu tempo de fazer. E nós agora vamos nos preparar para uma procissão que todos os anos nós fazemos. Mas eu te peço, faça dessa procissão não um momento de passear pela cidade de Campanha com um grande cortejo, mas faça dessa procissão uma oportunidade de agradecer a Deus pelo amor de Jesus, pelo seu amor por nós. Nós vamos participar de um cortejo fúnebre. Acompanhará as poucas pessoas que estavam ao pé da cruz. Ouviremos o canto triste da Verônica, dizendo o que nós acabamos de ver. Quando a Verônica canta em latim, ela diz: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há uma dor igual ou semelhante à minha dor. Se isso não lhe toca o coração, se isso não lhe corta o coração, se isso não é para você motivo de conversão, um amor de Deus tão grande, o que será? Que nós possamos também nessa noite, com essa procissão do enterro, recordar de todas as pessoas que já partiram para a eternidade e que de lá experimentam o grande valor do sacrifício de Jesus, porque para quem tem fé, a morte não tem a última palavra, é vida. Quem morreu em Cristo não morreu, viveu. Que o nosso Senhor possa nos abençoar, que a Virgem Dolorosa, nossa Mãe Santíssima, possa nos acompanhar nessa noite, possa acompanhar as nossas famílias, e Deus possa nos ajudar a sermos no mundo cada dia mais sinais de Cristo, que padeceu, foi morto, foi sepultado, mas que no terceiro dia ressuscitou. Aguardemos a firme esperança da Páscoa, pois logo chegará o raiar do novo dia e a vida brilhará novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja